Olá pessoal, eu sou Gustavo Pereira, estou aqui para trazer uma super dica de Excel para você que está fazendo entrevistas ou quer melhorar seu desempenho no trabalho. Bom, hoje nós vamos falar sobre formatação condicional. E olha que legal, eu tenho aqui um indicador de eficácia, então minha meta é 85% e meu resultado foi 90%. Ótimo, minha análise é que eu consegui bater a meta. Mas imagine que meu resultado não tivesse sido acima de 85%. Imagine que ele tivesse sido 70%. Automaticamente a minha análise vai ficar não ok, mas não apenas vai mudar o nome, mas como vai mudar também a formatação. Isso é a formatação condicional. Quer aprender? Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, o nosso desafio é trazer vida a essa nossa base. Estamos utilizando a mesma base que utilizamos no vídeo sobre se, função se. Se você não acompanhou, acompanha, é muito legal, vou deixar os vídeos nos cards. Vamos lá. Como é que funciona a base, né? Eu tenho uma meta de 85% e meu resultado foi 75%. Foi o resultado, uma análise de não ok, né? É um indicador de eficácia. Eu tinha uma meta de 85% e não consegui alcançar essa meta. Mas vamos supor que o meu resultado fosse 90%. Dessa maneira, minha análise é ok, né? Eu consegui atingir a nossa meta. Muito legal, tá trocando de forma automática devido à função se, né? Como vocês vão ver na aula de se. Mas não tá faltando alguma coisa nisso, né? É muito legal a gente trabalhar em nossas planilhas com as cores, né? Porque as cores é um contato visual muito rápido, né? Quando o seu gestor, quando seus colegas, ou até mesmo você fazendo análises, é muito rápido você ter a percepção pela cor do que pelo que está escrito, né? Então vamos fazer essa alteração de cores e é através da formatação condicional. Irei mostrar duas maneiras, uma maneira simples de fazer, mas uma maneira mais profissional, né? Onde você vai ter mais controle e vai poder ter uma atuação mais abrangente, né? Vamos começar com a maneira mais simples, né? Vamos selecionar a célula que a gente deseja fazer a formatação condicional. Vamos aqui no campo página inicial, em formatação condicional. Aqui você tem regras de realce de células e você tem um campo que é igual a. Essa é a primeira dica que eu quero dar. Temos duas opções aqui. Texto que contém e igual a. Algumas pessoas não conseguem fazer a formatação que colocam assim, texto que contém. Mas vamos ver nesse exemplo, né? Se o nossas palavras, né, estão entre ok e não ok, vocês concordam que nas duas palavras contém a palavra ok? Então por isso que quando a pessoa configura a formatação para um ok, e aí quando vai configurar novamente para não ok, ela dá o conflito. Porque a palavra ok contém nas duas, né? Tanto em ok como não ok. Para resolver isso, você tem que escolher a opção igual a. Porque não é o que contém, é a palavra exata, né? Então, vamos escolher a opção igual a. Nesse momento, você vai escrever a palavra, tá? Não precisa colocar aspas duplas, basta escrever. Vamos colocar ok. Quando ele for ok, e essa é a maneira mais simples que eu quero mostrar para vocês, ele já dá umas pré-definições. Então, quando ficar ok, eu quero que ele fique verde e esse texto escuro. E aí eu vou dar aqui um ok. Observa que ele já mudou automaticamente, né? Mas, e se meu resultado fosse abaixo da beta? Vamos ver? Ele ficou não ok, né? E o não ok eu quero que ele também fique vermelho. Como eu faço isso? Da mesma maneira. Não tem problema, você pode criar 2, 3, 4, 5 regras em cima da mesma célula, né? Então, nós vamos ver no campo de configuração que ele mostra todas as regras criadas para aquela célula ou aquele intervalo. Vamos lá? Então, selecionei, vou em formatação condicional, regras de realce de células, vou igual a. E aí, quando for não ok, eu quero que ele fique o preenchimento vermelho claro e texto escuro. Observe como ficou automático.
né? Então vamos fazer um teste. Bora botar 95%, ficou ok. Vamos botar 75%, ficou não ok e vermelho. Mas as outras não estão assim. Vou ter que fazer, Gustavo, em todas as células de forma manual? Não. Vou ensinar um recurso, mas no modo avançado vou mostrar uma maneira um pouco melhor. Então acompanhe esse vídeo até o final. Da maneira mais simples, né, você seleciona a célula que você já fez a sua formatação condicional, vem aqui em página inicial e clica aqui no pincel de formatação. Esse pincel, eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? É como se tivesse uma tinta já preparada, né? Você pega um pincel, coloca nesse balde de tinta que já está preparado e vai em uma parede, né? Que não tem... uma parede branca, né? Ou que está pintada de outra cor. Enfim, você pega a configuração, a formatação dessa célula e coloca em outras, né? Então, ó, selecionei a célula, coloco o meu pincel nessa célula e aí eu vou agora, né, selecionar as outras células que eu quero que fiquem com a mesma formatação. Observou? Vamos fazer um teste para ver se está batendo mesmo? Ó, em novembro, né, a meta era 85, a gente fez 81. Se tivéssemos feito 90, nosso resultado era ok e também tá verde. Pessoal, essa é a maneira mais simples, mas ela te limita, né? Eu vou colocar alguns desafios para você, né? Vamos pensar agora que nós não queremos que ele fique esse ok com a letra verde escuro. Eu quero que seja preta. Como vamos fazer isso? E agora, né, que a gente separa o momento simples do mais avançado, né? Mas é muito simples também, vou ensinar passo a passo para vocês. Seleciona a célula, tá? Que vocês querem formatar, é essa daqui. Vem aqui e vem gerenciador de regras, tá? Observe que da outra maneira eu já fui em regras de realce de células, mas aqui no final eu tenho aqui, ó, gerenciador de regras. Então eu vou clicar aqui em gerenciador de regras e observe, ele abre todas as formatações condicionais que nós colocamos. E isso é muito bacana, porque você pode duplicar uma regra, você pode excluir, você pode editar e criar uma nova regra. E o que a gente quer é editar. Então vamos colocar aqui, tá? Editar regra. O texto é igual a ok. Ele coloca essas aspas duplas automático. Mas essa visualização e essa formatação que a gente vai poder brincar, né? E tem independência, né, no nosso processo. Eu vou clicar aqui em formatar e vou aqui em preenchimento, né? Não vou mexer o preenchimento, eu quero que continue verde. Borda, não quero uma borda específica. Mas fonte eu quero mudar. Eu não quero mais que seja essa cor. Eu quero que seja preto e que seja negrito, né, para ficar bem escuro. Eu vou dar um ok. Observe que ele já mostra aqui uma pré-visualização, né? É muito bacana essa pré-visualização, porque você já consegue entender mais ou menos como vai ficar a sua planilha, né? Pô, ficou legal? Ficou legal. Então você pode manter ou vir e formatar para o novo valor. Eu vou dar um ok. E agora eu quero mostrar um outro detalhe muito importante. Observe aqui nesse campo que ele mostra um intervalo, né? Lembra que para a gente configurar da forma simples, eu fui lá no pincel, mas imagine que você tivesse uma planilha com mais de 2.000 linhas, né? Você tem que arrastar aquele pincel, né, até o final. Mas dessa maneira, você pode fazer de uma forma única, né? Eu quero que essa configuração, que essa regra, ela se aplique-se a F4, que é a primeira, até... eu vou botar aqui até a 10.000, a linha 10.000, né? Entende, pessoal? Então, do meu intervalo F4 até a 10.000, toda a minha configuração condicional que eu colocar vai estar apta para as células, né? Vão estar aplicadas, né? Então, eu vou fazer da mesma maneira em cima, para mantermos o padrão. Vou colocar 10.000 e eu vou dar um ok. Olha o que vai acontecer. Alteramos toda a nossa configuração. Não precisei ir lá no pincel, porque eu já tinha alterado no intervalo, tá? Mas agora eu quero um outro desafio, tá?
Eu quero criar uma nova regra para a palavra end, né? Quando aparecer end, eu quero que ele fique um amarelo. Vamos fazer isso? Esse end é de andamento, tá? Vamos imaginar que tivesse algum resultado que tivesse em andamento. Como a gente faz isso? Clico em qualquer uma das células, também não preciso clicar. Basta vir aqui em formatação condicional. Eu vou em gerenciar regras, tá? E nesse momento eu vou colocar aqui, ó, nova regra. Quando eu clicar nova regra, eu tenho várias opções desses campos, mas eu vou aqui nesse que fala formatar apenas células que contenham, né? Então você vai clicar nessa opção. E nessas opções de baixo vai colocar texto específico, porque eu quero trabalhar com texto específico. E agora eu vou... É legal, tá vendo? Contém, não contém, começa, termina. Qual o texto específico que contém a palavra end, né? End. E quando contém a palavra end, o que eu quero que aconteça? Eu vou clicar em formatar. Meu preenchimento, agora eu quero que ele seja um preenchimento amarelo. Vou colocar um amarelo um pouco mais claro. Não vou trabalhar com bordas, mas poderia ser. Eu quero que ele seja itálico e quero que ele seja preto também, tá? Vou dar um ok. Ah, poxa, eu achei que ficou um pouquinho apagado, né? Então não tem problema, eu vou lá em formatar. Eu vou colocar, além de itálico, eu vou deixar negrito, tá? Negrito e itálico. Vou dar aqui um ok. Observou? Ele já ficou um pouco mais forte. Vou dar um ok. Nesse momento, é muito importante observar uma coisa. Que essa aplicação, né? Essa nossa formatação, ela está sendo aplicada apenas na F4. O que vai acontecer? Se não alterarmos essa aplicação, ela não vai estar na F5, na F6, né? Até a F10.000 ela não vai estar. Então é de suma importância que nesse momento nós venhamos alterar o intervalo, ou então aquela primeira opção de colocar o pincel de formatação. Mas vimos que isso pode ser um pouco difícil, né? Um pouco mais lento se você tiver uma grande planilha. Então, você coloca igual F4, 2 pontos, que é é o símbolo, né, para você definir que está indo de F4 até a F10.000. F10.000. Não precisa colocar o travamento, ele vai colocar isso automático, mas o que isso significa? Né? Que da F4 até F10.000, nós vamos estar com todas as formatações condicionadas e aplicadas a esse filtrozinho amarelo, né? Negrito, itálico, né? E com o fundo, esse fundo que nós definimos, né? Vamos colocar um ok e vamos fazer um teste, né? Se eu colocar end aqui, opa, automaticamente ele vai puxar essa formatação. Se eu colocar um end aqui, ele também puxa essa formatação. Ah, pô, legal, mas digamos que eu não queira mais essa formatação end, né? Eu coloquei errado e quero excluir essa formatação. É possível? É possível. Vai lá em formatação condicional, no mesmo campo gerenciar regras, e aqui, ó, você seleciona a formatação que você quer excluir, coloca excluir regras e dá um ok. Ele vai voltar, né, para a formatação inicial. Eu vou puxar a fórmula aqui, para ele ficar com as fórmulas do ok e não ok. Bom, pessoal, esse foi o nosso super vídeo sobre formatação condicional. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita e curte o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. É muito importante isso para nós. E compartilha também com os amigos, para pessoas que estão fazendo entrevistas, para pessoas que querem desenvolver melhor o trabalho. E aproveita a nossa gama de vídeos. Temos uma playlist só falando sobre vídeos de Excel. Aproveita, conhece os vídeos e conte conosco. Muito obrigado, pessoal.